Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser exatamente a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é, se você puder, fique em casa e cumpra os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população mundial possui algum tipo de alergia. São diversos os fatores que podem desencadear as alergias e pode ser difícil identificar corretamente. Nesse episódio, a gente quer ajudar você a encontrar causas, identificar sintomas e entender a importância de buscar tratamentos que podem fazer diferença no seu bem-estar e na sua saúde. E para esse papo, nós convidamos o influenciador André Ximenes. Oi, André, bem-vindo. Oi, tudo bem, Maísa? É um prazer estar aqui. Está com a gente também a médica alergologista e imunologista Paula Albuquerque. Bem-vinda, doutora Paula. Oi, Maísa, tudo bem? É um prazer e obrigada pelo convite. Bom, o André fez assim deu um olá bem curtinho, né? Eu sei que ele tem muito para dizer para a gente, incluindo aí das crises de rinite alérgica, a alergia alimentar que ele sequer sabe que é ou se é uma alergia, e é com esse papo que a gente vai começar. Ô André, como é que você descobriu as suas alergias? Então, já que eu dei um olá curto, eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece e está me conhecendo pela minha voz. Eu tenho um rosto, eu sou uma pessoa, tudo bom, gente? Eu sou ator, sou artista, na verdade, assim, sou multiartista, sou envolvido com teatro, música, dança também. E no meio disso eu tenho descoberto vários outros caminhos também, como um ativista ambiental, tenho me envolvido cada vez mais com o planeta, com as causas sociais e também ambientais. Então sou alguém que busca uma harmonia comigo, com o meu corpo e com o planeta. Então, dentro dessa harmonia também está harmonizar junto com a minha alergia, já que eu não estou conseguindo me livrar dela, né? Ela é uma coisa que talvez eu vá pro resto da minha vida aí com ela. E então, falar que eu tenho rinite alérgica desde novinho, eu descobri muito cedo, assim, até por ser uma questão genética, acho que a doutora vai poder falar um pouco melhor sobre isso, mas meu pai é super alérgico, meu avô é super alérgico, então assim, eu sofri muito quando era criança, de espirrar o tempo todo, de ter crise alérgica, de rinite assim, quase incontrolada, de ter que sair da sala de tanto espirrar porque estava atrapalhando a aula, então tem uns casos cômicos aí para contar. E também com o tempo, assim, eu fui melhorando até da alergia alimentar, ou da alergia rinite, né, da alergia respiratória, mas aí surgiram umas questões alimentares que eu até quero tirar umas dúvidas com a doutora Paula, para saber se realmente é alergia, se é intolerância, então espero sair daqui com isso descoberto. E eu espero ajudar. Olha! Doutora Paula, o André falou aí, né, que ele está nesse processo de estar bem, né, no planeta, né? Como o André, que tem um rosto, que tem essa ligação com a arte, enfim. E aí tem uma questão que é muito forte, que é como justamente buscar esse autoentendimento, né, dos sintomas e conseguir identificar, né, onde e quando surgem essas crises alérgicas. Como se pode fazer para entender que ali é um sinal, é uma resposta do organismo, que é uma alergia? Então, eu também me apresentei rapidamente e como uma boa alérgica também, desde pequenininha, assim como o André, quando eu optei por decidir dedicar minha vida a cuidar de outras pessoas e modificar a vida dessas outras pessoas com, né, os meus estudos, o meu conhecimento. Então eu optei pela especialidade para ajudar realmente nesse encontro de bem-estar que o André tanto está focando, né? E que realmente, como você também falou, Maísa, vem acometendo tantas pessoas, né, nos últimos anos. A gente sabe do grande aumento das alergias e não sei se você, André, já sabe, mas existem teorias que postulam que o aumento dessas alergias
vem ocorrendo exatamente por causa dessa falta de interação com o ambiente, com a natureza e com tantas coisas que você está, né, procurando aí, buscando. Então, na verdade, assim, como alergologista, imunologista, eu sou pediatra de formação e o interesse veio pela alergia e imunologia, porque as alergias realmente são mais prevalentes nas crianças, mas com o passar dos anos, o alérgico infantil, né, o bebê ou a criança alérgica, vai amadurecer, vai ficar mais velha e vai trazer as alergias consigo também. Então, para mim é sempre interessante ajudar a desmistificar, né, alguns falsos conceitos e que a população, os meus pacientes ou pessoas, né, hoje no nosso bate-papo, aprendam que muitas das nossas ações vão refletir em processos alérgicos ao longo da vida, né, ações nossas, inclusive nos nossos filhos, né, por causa do caráter genético que as alergias costumam ter, mas a gente busca aí com mudanças de hábitos e com realmente assim, certas posturas, minimizar as ações do que já se estabeleceu em termos de alergia e ajudar inclusive a prevenir novas alergias, já que a gente sabe que ao longo da vida, mesmo uma pessoa que nunca foi alérgica, ela pode se tornar alérgica sim. André, você conseguiu identificar aí ao longo das crises que você teve o que causou as maiores crises? Obviamente que quando você era menorzinho, né, quando você era pequeno, que você disse que tinha crises assim bem fortes, né, de rinite alérgica, você não compreendia, né? Mas daí você vai crescendo e vai passando a entender, né? Você conseguiu identificar? Tem uma percepção melhor, né? Eu, hoje, às vezes sim, porque quando você entra num ambiente empoeirado, quem é alérgico sabe que vai sofrer um pouco mais com aquilo, que ou à noite vai ficar pior, né? Se tiver contato durante o dia, assim. Mas tem momentos que eu tô super bem, então eu passo uma semana bem e de repente eu começo a espirrar e eu sei que eu vou ter uma resposta alérgica por pelo menos 3 dias. Meu quadro alérgico geral mudou muito quando eu parei de consumir leite. Talvez até, não sei se isso tem alguma relação científica, mas não. Quando eu parei de... Não, né? Quando eu parei de consumir leite, até o meu nariz, assim, tentem imaginar quem estiver escutando, meu nariz é bem fino, é bem estreito. E quando era criança era mais largo até, assim, porque estava sempre muito inflamado, sempre... Então, assim, às vezes era por conta de um período, né, que a gente tem ventos no Ceará que trazem pólen. Então minha mãe falava, tá na época do caju, menino, tu vai ficar espirrando. E aí eu passava uma semana em crise. Mas hoje em dia, realmente, eu não consigo relacionar. Eu tento justificar dizendo que talvez seja o pólen do caju que está chegando aí, ou realmente se é uma poeira. Mas, no geral, hoje em dia, o meu corpo responde muito mais rápido, até sem medicamento. Então, eu consigo rapidamente ficar bem, sabe? Sem precisar tomar medicação. Doutora Paula, eu sei que você está ansiosíssima para falar sobre as diversas coisas que o André trouxe para a gente aí. Mas eu queria começar com o que realmente pode causar uma crise alérgica. Você já ia ali falando aí que tem mitos no meio dessa história toda, né? Isso, e na verdade até o que eu ia brincar com o André é que eu costumo dizer que os pacientes portadores de rinite são os garotos e as garotas do tempo, né? Porque muda o clima e você vai tendo sintomas de acordo com o clima. Isso é verdade. Você sabe que vai chover antes de todo mundo. Tem mãe que diz, doutora, eu sei quando vai chover. Eu tô rindo de nervoso. Tipo, eu me identifiquei, né, Maísa? É bem isso mesmo. Mas assim, o que acontece? Até você falou, como diferenciar? Não é tão fácil diferenciar, realmente, né? Para quem não lida com isso no dia a dia e para quem diz assim, mas doutora, isso me faz mal, eu sou alérgico. Na verdade, o raciocínio leigo faz sentido, mas é porque as alergias, elas têm todas as características de resposta imunológica. E muitas vezes, o que você está vivenciando não é decorrente de uma reação imunológica que reconhece aquele, nós chamamos de antígenos, mas aquele corpo estranho que está te invadindo como um alérgeno. Às vezes, o que o corpo está fazendo é uma defesa. Por exemplo, quando eu estou num ambiente com pessoas fumando, por exemplo, e aí isso vai ser prejudicial para quem é alérgico e para quem não é alérgico.
para quem é alérgico, com certeza é mais prejudicial. Mas mesmo quem não é alérgico vai ficar incomodado, vai ficar com o nariz, né, às vezes com um pouco de coriza, tá? E qual seria a diferença? Porque nesse caso a gente está diante de um ambiente que é tóxico, que é ofensivo ao corpo. E vai ter uma resposta imunológica, mas não é uma resposta imunológica alérgica. A resposta imunológica alérgica, ela ocorre aos antígenos inofensivos. Aqueles antígenos que são partículas do ambiente, que não são nossas, por isso que são antígenos, né, externos. E a gente não reconhece elas como inofensivos por causa de uma predisposição genética, né? A gente começa a ter um comportamento de desconfiança. Eu brinco que o sistema imunológico ele tem vontade própria, tá, Maísa? Então, quando eu vou explicar para os pacientes, eu digo, o seu sistema imunológico, ele é birrento. Ele não quer fazer amizade com coisas que o corpo da maioria das outras pessoas consegue lidar normalmente. Então, o ácaro, ele é um bichinho, ele existe no ambiente, como os outros bichos também existem. Mas para pessoas que têm uma predisposição de achar que aquilo vai invadir, de que aquilo é prejudicial, você organiza toda uma resposta imunológica que vão gerar as alergias. É tanto que eu brinco com os pacientes também que, apesar de não parecer, as alergias são doenças, porque as pessoas falam como assim, eu tenho alergias, como se fosse algo comum. É comum, mas é uma doença, tá? Então, o sistema imunológico está tendo um comportamento inadequado, tá? Ele está gerando uma hipersensibilidade, ele está fazendo uma ação que não era para ele fazer. A função dele é defender a gente de patógenos, de antígenos que vão nos causar mal, vírus, bactérias. No alérgico, ele tem essa função, mas ele tem essa função a mais de defender de coisas que não precisaria. Então, assim, diferenciar não é tão fácil, mas alguns sintomas e sinais vão dando algumas dicas. O tipo de reação, o tempo entre a exposição e os sintomas. Por exemplo, o paciente diz assim, doutora, quando eu como, eu me sinto mal. Como é que você se sente mal? Não, quando eu como muito, eu me sinto mal, mas quando eu como pouco, eu não me sinto mal. O meu sentir mal é dor na barriga, é diarreia. Isso é alergia? Não, esses sintomas não costumam ser de alergia quando de imediato. Por quê? Primeiro, a questão do eu me sinto mal, você tem que caracterizar bastante, bem direitinho. E a segunda coisa é a questão da quantidade. Alergias são reações imunológicas. E o sistema imunológico, ele é microscópico. Então, o que às vezes é pouco para você, para o sistema imunológico, é um tsunami de alérgeno, entendeu? Então, quem tem alergia, tanto faz comer um camarão ou 1 quilo de camarão, ele vai passar mal, por exemplo. Você tem reações a alimentos, me parece também, não é, André? Isso, tenho. Desde novinho a gente mora em cidade praiana, né? E no estado praiano, no Ceará. Então, desde pequeno fez parte da minha rotina, praias aos domingos ou viagem de férias. Então, meus pais sempre pedindo camarão, caranguejo. E a criança vai lá e dá com a mão no caranguejo e come. E aí começa a coçar a garganta. Então, e foi percebendo que isso era comum nos meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos, né? Então, assim, do irmão mais velho ao mais novo, essas mesmas reações. Às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Então, tem irmão meu que fala, meu relógio tá fechando, eu vou morrer. Às vezes nem não rolou nada disso. Mas, assim, e eu não, era só uma coceirinha na garganta. Então, hoje, até prefiro evitar, porque o primeiro médico que eu fui falou, André, não fique se expondo, porque quanto mais você se expõe, pode ser que seu corpo tenha uma reação cada vez maior, e aí chega um ponto que ele talvez sem falar para me assustar, a doutora Paula vai falar, assim, vai chegar um ponto que quando você comer caranguejo, aí seu corpo não vai conseguir mais reagir bem, aí você vai morrer. Aí eu falei, não, doutor, eu quero morrer. Aí ele falou, então não coma. Aí eu nunca mais comi camarão e caranguejo. Então, a resposta do organismo, ela é uma resposta assim que vai acumulando, doutora Paula, porque a gente fica pensando nos riscos que a pessoa corre em relação às alergias, porque o André falou, mas em mim dava só uma coceirinha. Mas o grande problema, Maísa, está no diagnóstico. A primeira coisa de quando você suspeita de uma alergia é investigar de maneira adequada. Ninguém garante que essa coceirinha que ele tinha era de fato uma alergia ao camarão.
Porque como o mundo da alergia, ele é muito amplo. Sério? Sério. Meu Deus, será que um dia eu poderei comer camarão? Eu disse que primeiro você precisa investigar. O grande ponto, eu acho, que das alergias, tudo que você não conhece, inclusive eu acho que é um dos grandes feitos de podcasts e, enfim, é trazer a informação, né, e da própria internet, é trazer a informação para pessoas que não lidam com aquilo no seu dia a dia, como eu, por exemplo, não sei nada, sei lá, de mecânico, enfim. E aí você consegue ter o acesso. E talvez para a gente que trabalha com alergia, o primeiro ponto que a gente precisa que a população como um todo entenda você tem suspeita, você precisa investigar. Realmente, uma alergia, ela pode matar? Pode, André. Mas primeiro eu preciso saber, eu de fato tenho alergia? Porque como a Maísa me perguntou já desde o comecinho, e em alguns momentos eu tentei explicar, não é tão simples e tão fácil diferenciar o que é alergia do que não é. Então você precisa ir atrás de um especialista, fazer uma investigação direcionada para a tua queixa, porque nem tudo que coça, nem tudo que é vermelho, nem todos esses espirros, eu acabei de dar um exemplo da questão da poluição, vão ser de fato alergia. O nosso raciocínio enquanto especialista, ele vai se basear por todo o mecanismo imunológico que está acontecendo dentro de você para que você tenha aqueles sintomas. E às vezes o que parece não é. Então, por exemplo, só para que a gente possa, entrar um pouquinho nesse assunto, mas é um tema bem mais profundo e bem mais específico, existe uma coisa chamada reatividade cruzada. Então, quando eu tenho rinite, principalmente, onde o principal sensibilizante são os ácaros, esses ácaros, eles têm uma proteína, porque todas as nossas reações alérgicas são secundárias a uma resposta proteica, tá? Tanto que a maioria das pessoas confundem intolerância à lactose e a lactose é um açúcar. Já a gente até pode conversar sobre isso. Mas o fato é que, quando você tem uma reação para o ácaro e ele tem uma proteína chamada tropomiosina e você é sensível a esta proteína, ou seja, o teu corpo produz anticorpos para te defender dessa proteína chamada tropomiosina, essa mesma proteína é compartilhada pelo camarão. Então, existe a tropomiosina do camarão e a tropomiosina do ácaro. Quando você tem uma sensibilidade... Onde é que a gente denuncia esse... Oi? Maldita tropomiosina. O que ele vai fazer no camarão, gente? Fica no ácaro. Pois é, ela enrola tanto a gente, André, que você não tem noção. Lógico que, como o camarão é um alimento extremamente alergênico, envolvido em reações muito graves, o que o colega te explicou faz sentido e realmente precisa ter cuidado. Mas essa questão do vai ficar cada vez mais grave. Primeiro eu preciso saber, é de fato alergia? Porque o que o meu corpo está enxergando? Ele está confundindo, já que as tropomiosinas são muito parecidas. Eu sou sensível ao ácaro porque eu tenho rinite. Ele está enxergando a tropomiosina do ácaro quando eu como camarão e está reagindo com a coceirinha na garganta, que eu também tenho coceirinha na garganta quando eu encontro o ácaro, poeira, mexo nos livros. Ou não, ele está encontrando a tropomiosina do camarão porque ele é sensível ao camarão também, e se eu continuar comendo, eu realmente posso ter manchas de pele, edema de glóbulos, tá certo? Bom, eu não sei se o André já fez exames, né? E aí eu queria, você responde, André, isso, e eu queria também saber, doutora Paula, se você sempre faz exames para dar esses diagnósticos, se você sempre pede exames, se a pessoa sempre tem que fazer, porque tem aqueles que a pessoa leva várias furadinhas, né? A picadinha, né? Fica com aquela, parece uma tatuagem ali, ou se só o que a pessoa diz, né, os sintomas que ela relata já indicam. Então, André? Eu já fiz, quando criança, como eu falei, né, minha maior parte de pesquisa, de investigação foi quando criança, já fiz até tratamento imunológico também. Mas eu cheguei a fazer esse da picadinha, que foram várias picadinhas, eu era muito novo, então não vou te lembrar, mas eu lembro que envolveu frutos do mar, envolveu ácaro, alguns pelos de animais, e também fiz um que colocava uma placa nas costas, umas bolinhas metálicas, mas esse eu realmente não faço ideia do que é, mas o médico falou que era um alergista, né? Então ele falou que era para descobrir alguma coisa. Talvez até a doutora Paula saiba dizer que exame é esse, né? Então, a gente não faz sempre exame. A alergia, e aí vem toda a minha paixão, é uma das especialidades onde a clínica, na verdade na medicina, a clínica é soberana. Porque o que é exceção acontece.
né? Existe um ditado que na medicina nem sempre nem nunca. Então, tudo é possível. Mas, em alergia e quase todas as especialidades que lidam com o sistema imunológico, os exames são, de fato, complementares, tá? A história clínica do paciente é o mais importante. Tem consulta, inclusive, que o diagnóstico ele ocorre na primeira consulta, baseado na história que o paciente traz. Porque a alergia ela tem algumas características importantes, como a especificidade, a reprodutibilidade, né? Aquela coisa do, doutora, toda vez que eu me exponho a essa medicação, a esse alimento, eu tenho sintomas, já te liga o start, o alerta para uma possível alergia, tá? Mas os exames ajudam sim, quando bem indicados. Então, por exemplo, agora que o André falou que ele fez o teste cutâneo de leitura imediata, também chamado de prick test, que é o do bracinho, dos surinhos, que os pacientes falam é o teste de alergia. Não é só esse teste que existe para identificação de sensibilidade, tá? Mas ele é um dos mais famosos e um dos mais utilizados. Se no teste do André deu positivo para camarão, então a história da reatividade cruzada perde muita força. Por quê? Porque ali eu vou ter extrato para camarão e aí eu realmente tenho uma grande chance de ser sensível ao camarão. Mas vale a pena sempre ampliar a investigação. É um teste extremamente prático, muito utilizado, mas uma das coisas que eu queria até deixar aqui bem registrado, porque é uma coisa que nós sempre pontuamos, é que ele não dá diagnóstico. Porque as alergias, mas elas são imprevisíveis. Você pode nascer com predisposição genética, seu pai é asmático, sua mãe tem alergia alimentar e você não ter nada. Predisposição é algo que você tem um potencial. Você tem uma predisposição de nascer loiro e pode nascer moreno. Você tem uma predisposição de ter um olho verde e nascer com olho escuro, castanho, preto. Então, predisposição. E além disso, ao longo da vida, o teu comportamento imunológico é muito individual. Então não adianta, eu vou fazer aquele teste para saber ao que eu vou ser alérgico. Cai por terra. Porque o teste pode dar negativo e daqui a uma semana você comer alguma coisa e você ter uma reação de alergia. Ou você pode fazer o teste daqui a um ano ter alguma coisa de alergia. Além do que, existem alergias que os testes vão dar negativos porque a apresentação é diferente. Então, o teste ele tem que ser indicado, mas ele não dá diagnóstico, tá? Existem os pacientes que têm os exames positivos porque são sensíveis, mas possuem mecanismos de regulação, células da regulação, que ajudam com que, apesar de perceber o alérgeno, você não reagir para o alérgeno. Quem dá diagnóstico de alergia é clínica, é um bom médico, um bom alergologista. Doutora, eu tenho uma dúvida, porque um dos meus 4 irmãos, de todos alérgicos a camarão, a frutos do mar, relator até foi morar fora um tempo e voltou dizendo que tinha sido curado da alergia de camarão. Aí eu queria te perguntar se realmente é possível algum tipo de alergia sentimental respiratória, ela sumir do seu corpo, ou você ficar curado, ou ela amenizar. Isso existe ou é mito, ou meu irmão é um milagre? Olha, eu vou juntar também essa esperança do André. É uma questão que me ocorreu enquanto você falava, doutora Paula, porque me parece assim que seria bacana se a pessoa anotasse, não é, os episódios que ela tem ao longo da vida, né? Porque às vezes você esquece o que aconteceu quando aconteceu, né? Perfeito, mas realmente a questão cronológica e a relação causal ela é importantíssima para a investigação e para o raciocínio médico. Então, quem consegue anotar quando foi, ou pelo menos ter uma ideia, foi há 10 anos atrás, eu comi, questão de meia hora eu tive os sintomas. Eu comi, no outro dia eu tive sintomas, porque isso vai conseguir nos ajudar a entender o mecanismo que tem por trás da reação. Quanto ao seu irmão, André, existem algumas possibilidades, como você mesmo até já meio que aprendeu, e eu estou super feliz com isso. Pode ser que lá atrás ele não tinha alergia, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que as alergias, elas decorrem da desregulação, como eu já falei. E à medida que você vai amadurecendo, o amadurecimento te traz muitos benefícios na vida como um todo, inclusive do ponto de vista imunológico. Inclusive rugas, tô brincando. Inclusive rugas, né? Mas assim, do ponto de vista imunológico, o amadurecimento, ele é bem benéfico. Tanto que boa parte das alergias são mais graves na primeira infância, né? O consultório do alergista, ele tem muito mais criança, inclusive.
É lógico que existem as alergias típicas dos adultos, enfim, e que hoje está mudando muito o perfil por causa do todo que eu comentei no comecinho, né, da nossa influência do externo. Mas uma das coisas que pode ter acontecido é que com o amadurecimento ele tenha desenvolvido o processo de tolerância, porque aí essas células reguladoras que eu expliquei vão amadurecer e vão ensinar, não é para reagir, isso aí é comida é importante para que você sobreviva, tá? Camarão não tem tanto esse perfil, porque o camarão ele realmente é muito alergênico, os frutos do mar, de uma maneira geral, inclusive é a alergia mais prevalente alimentar nos adultos. Mas a gente vê isso com leite, com ovo, as crianças curam sim, costumam curar. Só que cada vez mais está mais difícil de curar, André, porque o externo tem influenciado muito o nosso comportamento imunológico, os nossos hábitos urbanos, as comidas que a gente come. A própria indústria alimentar, Total. Então, assim, a nossa ausência de interação com a natureza, né, as famílias cada vez mais pequenas, existe uma teoria que se chama Teoria da Higiene, que postula exatamente isso, a nossa falta de exposição aos antígenos. Numa fase de vida que a gente está apto e aberto a conhecer os antígenos e criar uma relação de tolerância, não acontece. E na hora que você vem se expor, você já tem um sistema imunológico maduro e isso, às vezes, vai fazer esse comportamento inadequado. Você falou aí algo que é muito importante, que eu ouço sempre as pessoas que têm alergias, né, buscarem, até eu falei aí, a esperança do André, né? Então, tem cura, é isso? A parte alimentar e quando surge na infância, costuma curar. Alergias que desenvolveram depois de uma certa idade, a chance é muito pequena. Acontece às vezes, como o André já falou lá no começo, eu tinha rinite alérgica, depois me apareceu isso. Tipo, e até você já falou aqui antes, né? Mas é assim, uma alergia puxa a outra. Porque, por exemplo, quando a criança tem alergia de pele, ali pequenininha, né? Uma dermatite seborreica, enfim. Aí depois ela ganha rinite alérgica. Quando ela fica mais velha, ela ganha outra coisa. É como se uma puxasse a outra. O termo técnico disso é marcha atópica. O quê? Marcha, você vai marchando na atopia, marcha atópica. Existe sim a chance de você desenvolver. Eu queria neste momento dizer para você que nos ouve que André fez aquela face de pânico. Não era para entregar, não. Maísa, ele fez também a marcha atópica, né? Ele saiu de uma para outra, pulando de uma para outra. Sim, André, você fez uma marcha atópica. E ela acontece para todo mundo? Não. Eu mesma tenho rinite desde que me entendo por gente, sempre tive só rinite, espero sempre só ter rinite, porque consigo tratar e ter uma qualidade de vida excelente, né? Mas a marcha atópica não é obrigatória, porque o que você tem, Maísa, é uma desregulação. Você nasce assim. Meu perfil, a gente chama de perfil tipo 2, é um perfil alérgico. Se eu vou ser alérgico ou não, o tempo vai mostrar, a forma da minha interação imunológica com o meu ambiente externo vai mostrar. Se eu vou ter uma alergia, também é algo, porque as alergias, elas são imprevisíveis. Então isso eu acho que é um dos pontos mais altos assim que a gente tem que deixar para o paciente, para quem nos ouve, né, também essa informação, tá? É lógico que o que eu puder fazer para ajudar, e aí é até o comportamento do André, né, de interagir com a natureza, interagir com o ambiente, ter tudo o mais próximo do natural possível, né? Então eu tenho um bebê, amamentar, eu vou ter um filho, optar pelo parto natural, pelo parto vaginal, né, que é o parto anteriormente chamado de normal. Então, assim, o mais próximo do que seja o natural é realmente o que vai ajudar o sistema imunológico a ter um comportamento o mais natural possível também. Eu vou voltar assim um pouco mais lá para o começo, porque o André falou de intolerância à lactose, falou inclusive de cortar o leite para evitar determinados sintomas, incômodos que ele sentia, desconfortos. E aí eu queria abrir justamente um parêntese para a gente falar sobre isso.
Porque não é exatamente uma alergia alimentar, mas a intolerância à lactose parece que ela está cada vez mais comum. E ao glúten também, né? Eu passo por essas duas coisas, quase. E você viu que quando ele falou que tirou leite, eu chega a regaleza, a mesma carinha que ele fez quando tá aprendendo as coisas, foi a minha reação quando ele foi contando algumas condutas dele. Eu bato muito no ponto da tecla da desregulação imunológica, porque o sistema imunológico, assim, é o nosso grande vigia, é quem nos protege de tudo. Só que se ele tiver um comportamento inadequado, ele vai desconfiar de todos. E nem todos nos fazem mal, né? Então, assim, a doença celíaca, que é a intolerância, uma das formas de intolerância ao glúten, é uma doença autoimune, também é uma desregulação imunológica. E é diferente de alergia ao glúten, tá? Mas, enfim, que na verdade é alergia ao trigo. Mas o fato é que tudo que desregule a imunidade vai ter esse comportamento inadequado. Quando a gente fala de intolerância à lactose, o primeiro ponto é: o sistema imunológico não está nem aí com a lactose. Ele nem sabe da presença dessa lactose, ele não acha que não vai gerar nenhuma resposta. E a lactose é um açúcar, fortalecendo aquela resposta que eu falei às proteínas em relação ao sistema imunológico. Para tudo, doutora Paula, porque Ficou confuso? Vamos recomeçar. Não tá confuso, mas é porque, André, não é assim, tipo, você bateu assim, eu digo, meu Deus, então a minha intolerância à lactose não tem nada a ver com o meu sistema imunológico? Nada. Por que ele não quer saber? Não tem nada a ver. Ele tá assim, ó, lactose, que bom, a lactose é até boa para o sistema imunológico, porque a lactose é um pré-biótico. E como ela é comidinha para as bactérias boas do intestino, e essas bactérias boas do intestino ajudam o sistema imunológico a ser mais equilibrado, mais tolerante, lactose é excelente. A lactose ela é tão boa que ela é o açúcar principal do leite materno. Agora, qual é o grande problema do ponto de vista imunológico, tá? Mas por que hoje em dia eu tenho tantos pacientes intolerantes? Isso aí realmente é mais do pessoal da gastro, mas como tem essa dúvida, essa interação, essa, né, confusão popular sobre a alergia ou não, a gente aprende bastante sobre. E uma das coisas que a gente já conhece é que a intolerância à lactose é um defeito na digestão desse açúcar. Na hora que você não digere o açúcar, ele dobra na barriguinha, fermenta, e isso dá os sintomas de dor, de extensão, diarreia imediata. Mas não é porque o sistema imunológico gerou esse processo todo. O sistema imunológico está lá, no cantinho dele, fazendo a função dele de te defender de vírus, de bactéria, de tudo que realmente pode te causar mal. E por que a gente está aumentando tanto? E você falou que a lactose é boa, tem no leite materno. Porque a gente nasce com níveis de enzima que digere esse açúcar, que é a lactase, que algumas pessoas até tomam, né, na vida adulta. Não sei se o André já tomou alguma vez para comer alguma coisa com leite. Mas o fato é que a gente nasce com níveis excelentes de lactase para digerir a lactose da mamãe, do leite materno da mamãe. Mas ao longo da vida, dependendo se a gente consome ou não, ou hoje, cada vez mais a gente vê também uma interação de predisposição genética, esses níveis vão caindo. Então, na hora que você não tem quem faça o trabalho da digestão, sobra açúcar. E açúcar faz o quê? Fermenta. Então, na verdade, é um defeito enzimático de predisposição genética, mas o sistema imunológico não é culpado por isso. Não vamos culpar o amor da doutora, que é o sistema imunológico. Vou defendê-lo. A doutora falou da lactose, eu até tenho esse conhecimento por ter lido muito sobre isso já, né, por fazer parte da minha vida. Mas a proteína do leite, ela é alergênica e ela pode ter... Existe algum estudo que relacione ela à rinite alérgica? A proteína do leite, ela é alergênica, sim. Inclusive, é a alergia mais comum alimentar na infância, tá? O leite é o alimento mais alergênico. E é hoje um problema muito grave, porque a prevalência tem aumentado absurdamente. Mas, na vida adulta, a gente não vê essa frequência que boa parte da população acredita ter. Muitos pacientes acabam tendo intolerâncias à lactose mesmo e associam como alergia. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar da rinite é que muitos pacientes, como o leite é um alimento gorduroso, ele ajuda também no refluxo. E retornos alimentares inflamam a via aérea. A via aérea não foi feita para ter alimento, ela foi feita para ter ar. Na hora que o alimento volta e inflama, gera os sintomas de rinite.
Inclusive, os estudos mostram que quadros respiratórios isolados não costumam ser típicos de alergia alimentar. A alergia alimentar tem mais sintomas intestinais ou sintomas cutâneos. Você pode ter o respiratório mais associado a uma dessas outras apresentações. Tem uma questão que a gente falou durante o programa inteiro, mas eu queria, assim, que a senhora explicasse, assim, em que momento é que a pessoa precisa procurar o especialista e quem é, né? Porque você falou de algumas especialidades, né, aí. Na verdade, como o paciente suspeita de alergia, ele precisa ir no alergologista, tá? Isso não quer dizer que vai ser uma alergia, mas ele precisa procurar ajuda porque já mostramos que várias são as possibilidades. E lógico, eu apresento sintomas intestinais, eu posso ir no gastro? Pode, mas se for algo alérgico, principalmente alguém como o André, que tem rinite, que fez toda a marcha tópica, é um alergologista, puxando a sardinha um pouco, né? Mas assim, existe uma interação muito grande entre as especialidades, então o mais importante é o diagnóstico correto. E esse me parece que você já buscou, né, André? Sim. Eu sempre tive acompanhamento médico, mas hoje também, como eu falei, a parte da autopercepção, que inclusive ajuda ao médico, né, que é o especialista, ela é essencial. Então hoje eu conheço muito meu corpo, eu consigo entender algumas coisas, apesar de não saber tão tecnicamente. A melhor coisa é quando o paciente se conhece, né, doutora? Assim, de realmente saber, falar, olha, eu sei que isso me faz mal, ou não. Com certeza. Para a gente encerrar, então, eu queria, doutora Paula, que a senhora dissesse assim como ter, né, uma vida mais tranquila, sem se privar tanto, equilibrando, né, a vontade com a impossibilidade. Eu acredito que o bom senso, Maísa, hoje em dia, assim, a gente tem acesso a muita informação e muitas vezes a gente não sabe onde está procurando. Então, se você acredita ou se conhece, como o André comentou, e acha que não está funcionando de uma maneira adequada, o ideal é procurar alguém, né, especialista naquilo, que estudou para te ajudar. O bom senso de que ter um contato com uma alimentação variada, evitar a exposição a coisas que já são sabidamente maléficas, como o próprio tabagismo, o álcool, né, coisas que vão desregular o teu sistema imunológico. Tentar ter o mais próximo do que é o natural, né, se espelhar muito também no que acontece no ambiente da natureza como um todo, entendeu? E hoje a medicina avançou tanto que ela consegue dar uma qualidade de vida bem importante para os seus pacientes. Hoje nós temos tratamentos que mudam a vida dos pacientes, como a imunoterapia, eu acho que o André chegou a comentar que já fez, como uma orientação correta, né, um diagnóstico correto, para que você não se exponha ao desnecessário, ao que vai te fazer mal, mas que também você não se prive daquilo que às vezes nem era um quadro de alergia. Muito bem, então. Quero agradecer muitíssimo, André Ximenes. Parabéns, né? Eu acho que as interferências que você falou assim, você está num processo de busca que deve ser muito bonito. Torço para que tudo seja muito leve, suave e sem alergias. Sem alergias. Amém. É isso que eu desejo para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Que a gente consiga lidar com isso da melhor forma possível, né? Não ter isso como algo, um peso que te puxa o tempo todo. Tenha consciência, mas viva bem. A doutora falou tudo. Viva o mais natural possível, porque nós somos seres naturais. Então, busque isso que você vai ser feliz e vai viver em harmonia com o seu corpo. Muito obrigada, doutora Paula Albuquerque. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre alergias, que é algo que realmente, assim, precisamos conversar mais, né? E, André, buscar sempre o natural, mas buscar ajuda também. A medicina está aí para mudar a vida dos pacientes, não só a medicina, mas toda a área de saúde, né? Nós trabalhamos em equipe e o nosso objetivo é que vocês e nós também tenhamos uma vida o mais boa possível, né? A gente tem a qualidade de vida que a gente tanto fala. E assim, nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que gostaríamos de entregar a você. Tem um cachorro latindo, a porta que abre. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui.
cuidar de você. Esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!